Arquidiocese de Maceió realizou o primeiro encontro alagoano de música sacra na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, no centro de Maceió, que terminou ontem. E sobre esse assunto eu vou conversar com o maestro do coro arquidiocesano da Arquidiocese de Maceió, Diego Lima. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Keise. Boa noite aos telespectadores. É de fato uma alegria participar do Pautas da Igreja. Alegria toda nossa. Diego, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente o que é música sacra, o que ela diferencia das demais músicas. Perfeito. É uma pergunta excelente. De fato, foi um dos temas do nosso encontro aqui em Maceió. A música sacra é toda aquela música que nos eleva, que tem a ver com o sagrado, né? Então, num grande guarda-chuva, nós podemos colocar assim, todas aquelas músicas que nos levam, nos remetem ao sagrado, nós podemos chamar de música sacra, classificar desta forma. E aí, dentro deste grande guarda-chuva, né, assim como a Mãe Igreja abraça a todos, nós vamos ter, então, as classificações. A música religiosa, a música litúrgica, o canto popular. Então, nós vamos ter outras subdivisões, né, dessa música, que de fato nós conhecemos como música sacra, assim nós entendemos. A música sacra, pelo que eu li, ela vai mais do que só a letra, né? Vai a melodia também, tudo para reverenciar, para louvar ao Senhor. Seria uma das diferenças também, né, Diego? Sim, exatamente. Essa é a grande diferença da música sacra para a música profana. Profana não no sentido pejorativo, mas no sentido de nós temos, né, as nossas grandes expressões culturais no Brasil, do samba, do forró, né, do axé. Então, a música que não foi feita, digamos assim, para a oração. Então, seria uma divisão. E a segunda, de fato, da música sacra. Então, a gente vai ter, por exemplo, a música religiosa, em que não necessariamente ela foi composta para a liturgia, mas sim parte da expressão subjetiva do autor. E aqui a gente poderia passar a noite conversando para darmos tão bons exemplos que nós temos no nosso país, né? E aí, talvez o grande nome seria do Padre Zezinho, né? Que é o pioneiro da música religiosa aqui no Brasil. Mas veja que tem um artigo muito interessante do próprio Padre Zezinho, de 98, em que ele mesmo diz que a música que ele compôs não foi pensada para a liturgia, mas sim para a catequese, para a evangelização. E aí, então, nós temos uma segunda ramificação, de fato, que seria da música litúrgica. Esta, sim, pensada e preparada, ruminada ao longo desses 2000 anos de história da Igreja, para que seja utilizada nas nossas celebrações litúrgicas, na missa, né? Então, o grande modelo que a Igreja nos propõe no Concílio Vaticano II, que é, de fato, o canto gregoriano, e que agora os nossos bispos do Brasil, com a terceira tradução da terceira edição típica do Missal Romano, resgatam em nosso país, com muita alegria, o canto gregoriano. Então, todo o Missal Romano, que agora estamos usando nas nossas comunidades, todo o canto do celebrante, ele vem, de fato, em canto gregoriano. E as partituras, isso é uma curiosidade interessante, todas as partituras vêm no Missal. Nós tivemos agora, há um mês atrás, mais ou menos, o lançamento, por parte da CNBB, do livro do canto do celebrante e a resposta das nossas assembleias, todas disponibilizadas em notação moderna e com as cifras, né, para que todos aqueles que tocam teclado, tocam órgão, aqueles que tocam violão nas nossas liturgias, possam ter, de fato, o acesso simplificado possível para que possamos solenizar as nossas liturgias. É exatamente essa frase que a própria CNBB usa na apresentação deste livro para toda a Igreja do Brasil. Solenizar as nossas Eucaristias com aquele modelo primeiro, né, tão simples, tão adequado para as nossas liturgias, e que quando o celebrante entoa, toda a Assembleia responde com muita tranquilidade, com muita facilidade. Foi esta, de fato, a experiência que nós vivemos aqui em Alagoas com as nossas 3 dioceses, né? A Diocese de Palmeira dos Índios, a Diocese de Penedo e a Arquidiocese de Maceió, com os nossos grupos, ministérios, né? De tantas espiritualidades diferentes, de tantas realidades diferentes, mas, de fato, todos unidos, né? Como a Igreja nos pede, como o Papa Francisco nos pede, para caminharmos juntos, para que a nossa música litúrgica, de fato, ajude a todos os fiéis, né, naquilo que se pede. A santificação dos fiéis e a maior glória de Deus. É, de fato, uma alegria. É um caminho sem volta. A gente começa a falar, poderíamos ir aqui até meia-noite,
falando, porque de fato é um tema muito, muito É o rico. amor, né? É o amor É muito amor, pelas né, por esse músicas, tema. saber que a música transforma, né, tantas pessoas. Agora, Diego, eu estava pesquisando sobre o assunto, sobre a música sacra, e eu vi que muitos escritores falam a seguinte frase, olha, toda música sacra é religiosa, mas nem toda música religiosa é música sacra. O que querem dizer sobre isso? É uma provocação muito interessante. Veja que desde Santo Agostinho, se a gente for buscar lá atrás, né, a gente já tem um registro de como ele já registra a beleza do canto, né, nas assembleias cristãs daqueles primeiros séculos. Né? Então, de fato, nós temos um percurso muito belo dentro da história da igreja, em que a música ela não é tratada como um acessório, mas sim como parte importante e integrante. Tanto que algumas peças que são cantadas na liturgia são, de fato, o próprio rito. Algumas peças que acompanham o rito, mas outras que são, de fato, o próprio rito. A gente poderia citar aqui o Santo, o Cordeiro de Deus. Então, veja que essa provocação, de fato, que a música religiosa, toda música religiosa, de fato, é uma música sacra, porque está, como a gente conversou no início, Casey, ela está debaixo desse grande guarda-chuva, desta grande mãe que é a música sacra. E aí dentro dela nós temos as divisões. Por isso que se diz, e de fato se diz corretamente, que nem toda música religiosa é uma música litúrgica. De fato, por conta disso. Justamente deste fator de que nós temos aquelas músicas que nos elevam, que nos ajudam a rezar, que nos ajudam no trabalho de evangelização, no trabalho de catequese. Pensemos, por exemplo, nos padres cantores, que nós temos tantos bons exemplos aqui no Brasil, que passam nas paróquias, nas cidades, cantando aquelas peças que, de fato, nos ajudam a elevar o sentido, mas que, de fato, elas não precisam ter aquela preocupação, aquele zelo com a liturgia, porque elas não foram pensadas para aquele momento, mas pensadas para nos ajudar na nossa caminhada de conversão, para que a gente consiga levar nossas almas a Deus. Isso é um ponto. E aí, de fato, não é um preconceito de dizer que elas não são litúrgicas, mas sim de colocar cada música no seu devido tempo para que a gente possa fazer o máximo proveito de cada composição. E aí, de ladinho, caminhando junto, nós temos, de fato, a música litúrgica. Esta, sim, pensada, composta, né, durante toda a história da igreja, para que ela possa ser, de fato, utilizada nos ritos sagrados, nas nossas celebrações litúrgicas. Cada uma tem uma função, então, né, Diego? Sim, exatamente. Agora, Diego, para a gente terminar nosso bate-papo, que nosso tempo já está estourando, infelizmente, porque é um assunto também que eu amo, que é música. Eu queria que você falasse em breves palavras como que foi esse encontro, primeiro encontro, e se já tem expectativa para o próximo. Com certeza. E aqui eu uso as palavras do nosso arcebispo, Dom Beto, né, que na Conferência Magna de Abertura já fez o convite, inclusive, para o segundo no ano que vem. Então, todos aqueles que não participaram este ano que vem, estejam-se convidados a estarem junto conosco. Nós tivemos... a intenção deste encontro foi, de fato, no esteio da publicação da nova tradução pela CNBB, de nós nos atualizarmos, entendermos juntos como igreja, e aí reunirmos todas as dioceses da província de Alagoas para discutir e entender o que é que os nossos bispos estão pedindo para as nossas liturgias. Então, de fato, esses 3 dias de encontro foi para que a gente pudesse reunir e nos atualizar. E tão bonito ontem, no encerramento, né, temos a Catedral de Maceió lotada, com todos cantando juntos, com a Assembleia cantando juntos, que é, de fato, este o pedido tanto do Concílio quanto da CNBB. Né? De fato, todos cantando juntos, cada qual na sua função, né? Assembleia, coro, sacerdote, para, de fato, como diz a oração eucarística, elevarmos junto com o coro dos anjos a uma só voz, um canto a Deus. Amém. Eu imagino a emoção que foi, viu, Diego? Sim, Diego, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas da Igreja. Você vai voltar mais vezes, viu, para a gente conversar mais. Agradeço de coração, sempre disponível. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau.